Olá, começa agora o Jornal da Câmara Especial Retrospectiva 2013. O programa de hoje vai destacar as principais notícias do Legislativo Municipal no ano que passou. Relembre conosco os projetos e propostas apresentados pelos parlamentares. Confira ainda os temas discutidos nas audiências públicas e as principais questões debatidas na capital gaúcha. 2013 foi um ano de mudanças na Câmara de Vereadores. A 16ª legislatura da capital trouxe quase 50% de renovação dos parlamentares. Escolhidos para representar a sociedade porto-alegrense nas eleições de outubro de 2012, os 36 vereadores dividiram o trabalho entre o plenário, as comissões permanentes e as demais atividades do Legislativo. Mas as mudanças também aconteceram ao longo do ano com a inclusão de novos partidos na legislatura, a filiação do vereador Cláudio Janta ao Partido Solidariedade e a passagem do vereador Bernardino Vendrúsculo para o Partido Republicano da Ordem Social elevaram para 15 o número de bancadas parlamentares na Câmara Municipal. Ao longo de 2013, as atividades legislativas foram coordenadas pela mesa diretora da Casa. Além do presidente, vereador Dr. Tiago Duarte, do PDT, o grupo foi integrado pelo vice-presidente Bernardino Vendrúsculo, do PROS, e pelo segundo vice-presidente, vereador Valdir Canal, do PRB. A composição da mesa diretora também teve como secretários os vereadores Sofia Cavedon, do PT, Mário Manfro, do PSDB e João Carlos Nedel, do PP. O primeiro ano da 16ª legislatura da capital também foi marcado por intensos debates políticos. Relembre conosco os principais projetos discutidos em sessões plenárias na Câmara de Vereadores. Em 2013 foram protocolados mais de 500 projetos na Câmara Municipal. 207 propostas foram aprovadas e 8 leis promulgadas pelos vereadores. O projeto de lei do Executivo, que institui o monitoramento dos táxis de Porto Alegre, foi aprovado em junho pela Câmara Municipal. Pela proposta, os veículos devem ser equipados com um aparelho semelhante ao GPS. O sistema será gerenciado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação e pela Secretaria Municipal dos Transportes. O monitoramento vai apurar dados estatísticos para dimensionar a frota de veículos na capital e a efetividade do serviço prestado. No dia 1º de julho, os parlamentares votaram um dos principais projetos do ano, a isenção do imposto sobre o serviço de qualquer natureza do valor da passagem do ônibus. A proposta foi apresentada pela Prefeitura depois dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas. Aprovado, o projeto reduziu a tarifa dos ônibus em 5 centavos. Com a isenção, o Executivo abriu mão de 15 milhões de reais em arrecadação com o tributo. Ainda em setembro, os parlamentares aprovaram a Lei da Inovação. Proposto pelo Executivo, o documento estabelece incentivos e apoios à pesquisa científica e tecnológica em Porto Alegre. A legislação também prevê a possibilidade de isenções de taxas e tributos para empresas do setor que se estabelecerem na capital. Em novembro, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo para incentivar a conclusão de prédios inacabados no centro histórico da capital. A iniciativa permite que as obras com projeto aprovado antes do plano diretor da cidade entrar em vigor em 1999 sejam concluídas conforme a legislação da época. Também estabelece que os proprietários dos terrenos têm até um ano após a sanção da lei para ingressarem na prefeitura com o pedido de readequação do projeto arquitetônico. Quem não se manifestar ou descumprir os prazos pode ter os imóveis desapropriados. No final do ano, os parlamentares aprovaram o Código Municipal de Limpeza Urbana. A lei foi proposta pelo Executivo. Além de atualizar a legislação sobre o tema, o documento estabelece uma série de diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos da capital. Uma das medidas é a aplicação de multas para o cidadão que descumprir a legislação. O projeto ainda torna mais rigorosa a fiscalização do descarte irregular do lixo domiciliar
industrial e especial. O código também prevê ações educativas e de conscientização. Na última sessão plenária do ano, os vereadores ainda aprovaram a nova Lei Geral dos Táxis. A partir da legislação, as permissões para o serviço de táxi serão através de procedimento licitatório delegado pela Prefeitura. O prazo para a exploração do transporte individual será de 35 anos, não prorrogável, exclusivamente para pessoas físicas. O texto ainda obriga o recadastramento de toda a frota para análise de possíveis irregularidades. O Legislativo Municipal ainda aprovou as 3 peças orçamentárias da cidade de Porto Alegre. Os documentos estabelecem metas, objetivos e diretrizes para as receitas e despesas da capital. Depois de um intenso debate político, os vereadores aprovaram em agosto o Plano Plurianual de Porto Alegre. O documento estabelece as diretrizes orçamentárias da Prefeitura para os próximos 4 anos. O projeto passou com 42 emendas apresentadas pelos parlamentares. O total de receitas previstas para o período de 2014 a 2017 é de 25,5 bilhões de reais. Em outubro, foi aprovado pelo plenário Otávio Rocha a Lei das Diretrizes Orçamentárias da Capital para 2014. O documento define as metas e prioridades contidas no Plano Plurianual, além de assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas. A proposta aprovada prevê investimentos em obras da Copa e as prioridades definidas pelo orçamento participativo. O total de receitas e despesas do Executivo para o próximo ano é de quase 6 bilhões de reais. Em dezembro, os parlamentares aprovaram o orçamento de 2014. O texto prevê 6 bilhões de reais em receitas para o próximo ano. Das 106 emendas apresentadas ao texto, 73 foram aprovadas e 33 rejeitadas pelo relator, vereador Airto Ferronato, do PSB. Em 2014, Porto Alegre recebe o maior evento de futebol do planeta. As obras para a Copa do Mundo transformaram o cenário da cidade e as mudanças também passaram pela Câmara Municipal. Aqui no plenário Otávio Rocha, os vereadores aprovaram projetos importantes na área de regularização fundiária. Em junho, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Executivo que institui áreas especiais de interesse social na Vila Tronco, na zona sul da capital. A proposta definiu um regime urbanístico para a região. Com a aprovação, fica garantida a realocação dos moradores atingidos pelas obras de duplicação da Avenida Tronco na mesma região. Um mês depois, os parlamentares aprovaram o projeto que institui o Morro Santa Teresa como um bem de domínio público. A proposta divide o espaço de 74 hectares em 3 tipos: área de proteção ao ambiente natural, área de interesse cultural e área especial de interesse social. A medida visa possibilitar a regularização fundiária para mais de 1.600 famílias que vivem nas vilas Padre Cacique, Prisma, União Santa Teresa, Ecológica e Gaúcha. Com a determinação, a comunidade deve receber equipamentos públicos de saúde, assistência social, educação, esporte e lazer. Durante o ano, a Câmara Municipal também promoveu audiências públicas sobre temas importantes para a cidade. As reuniões são um espaço de diálogo entre representantes do poder público e a sociedade civil. A primeira audiência pública da 16ª legislatura tratou sobre a ampliação do aeroporto Salgado Filho. Em março, o Executivo Municipal apresentou o projeto de desapropriação de 7 terrenos no entorno do local. A medida atinge 15 mil famílias da região. De acordo com a Prefeitura, a ação é necessária para a extensão da pista em quase 1.000 metros. A proposta prevê a instalação de mais 45 balcões de check-in, 4 pontes de embarque, um canal de macrodrenagem para a prevenção de cheias e a implementação do aeromóvel. Ainda em março, o Legislativo promoveu uma audiência pública para tratar da remoção das 115 árvores no entorno da Praça Júlio Mesquita. De acordo com o Executivo, a medida foi tomada para dar continuidade à duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, uma das obras da Copa do Mundo. Ambientalistas contrários à ação questionaram o poder público sobre a legalidade dos cortes. Como contrapartida, a Prefeitura prometeu plantar mais de 400 mudas nativas na cidade, além de outras 2.000 ao longo da avenida.
No mês de julho, o Legislativo da capital sediou a 5ª audiência pública para debater e construir o novo Código de Convivência Urbana de Porto Alegre. O documento é um conjunto de leis que regram as normas de boa relação dos cidadãos com a cidade. O tema da edição foi Indústria, Comércio, Serviços e Publicidade. Já em outubro, a Câmara de Vereadores discutiu o projeto de lei do Executivo que estabelece incentivos para a adequação e conclusão de prédios inacabados no centro histórico da capital. A proposta foi aprovada em agosto no plenário Otávio Rocha. A revitalização da Orla do Guaíba também foi tema de debate na Câmara de Vereadores. A audiência pública, realizada em outubro, contou com a presença do arquiteto Jaime Lerner, responsável pelo projeto. De acordo com Lerner, a revitalização contemplaria a integração entre a cidade e o lago, mas a proposta recebeu críticas de ambientalistas e moradores do entorno da usina do gasômetro. A principal controvérsia foi a criação de um estacionamento na Praça Júlio Mesquita. Depois dos momentos tensos vividos na reunião, o prefeito José Fortunati disse que não iria mais enviar representantes do Executivo para audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores. A trajetória e o processo de exumação do corpo do ex-presidente da República, João Goulart, foram temas de audiência pública realizada em novembro. O encontro contou com a presença de familiares de Jango e de autoridades políticas municipais, estaduais e federais. Ainda em novembro, a Câmara Municipal promoveu a audiência pública para tratar sobre o Fundo de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário de Porto Alegre. O assunto foi pautado por associações de ciclistas. No encontro, foi criticada a proposta da Prefeitura, que retira da lei a exigência de investir 20% da arrecadação com multas de trânsito na construção de ciclovias. Também foram apontadas falhas na implantação das ciclofaixas. O Executivo não enviou representantes para a audiência. Em julho deste ano, um fato inédito marcou a história do Legislativo Municipal. Durante 8 dias, a Câmara de Vereadores foi ocupada por manifestantes do Bloco de Luta pelo Transporte Público. As atividades parlamentares precisaram ser suspensas e o presidente da Câmara Municipal chegou a ajuizar uma ação de reintegração de posse do Palácio Aloísio Filho. A ocupação da Câmara Municipal iniciou no dia 10 de julho, quarta-feira, durante sessão plenária. O vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, utilizava a tribuna quando manifestantes do Bloco de Luta pelo Transporte Público invadiram o plenário Otávio Rocha. A sessão foi suspensa pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Dr. Tiago Duarte, do PDT. A partir de então, a mesa diretora do Legislativo começou uma série de negociações com o grupo. Ficou decidido que a Câmara cederia o plenário Otávio Rocha para a realização de uma Assembleia Geral dos manifestantes. Em pauta, a reivindicação do passe livre para estudantes e trabalhadores desempregados e a abertura das planilhas de custos das empresas de ônibus da capital. Galera, é fundamental que essa ocupação seja permanente até a aprovação do passe livre e a abertura das contas. No dia 12 de julho, os vereadores entregaram aos manifestantes uma carta-resposta às reivindicações. O documento apresentava as ações que o Legislativo tomaria para atender às demandas do grupo. A carta foi rejeitada, o que levou a assessoria jurídica da Câmara Municipal a protocolar na Justiça um pedido de reintegração de posse do prédio. Na mesma tarde, o fotógrafo da Câmara de Vereadores, Elson Sempé Pedroso, e o presidente do Legislativo afirmaram ter sofrido agressões de alguns manifestantes. Depois de um acordo firmado no Fórum Central da capital no dia 18 de julho, os manifestantes deixaram o Palácio Aloísio Filho de forma pacífica. Em 2013, o Legislativo Municipal ainda instalou 3 comissões parlamentares de inquérito. No dia 15 de maio, foi instalada a CPI para investigar a qualidade do serviço de telefonia móvel da capital gaúcha. Presidida pelo vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, a Comissão Parlamentar de Inquérito interrogou as maiores empresas de telecomunicação. O grupo ainda ouviu a Anatel, o Procon e diversas outras entidades relacionadas com o tema. Ao final, foi elaborado um relatório encaminhado para o prefeito José Fortunati. O documento apresenta sugestões e adequações na legislação para melhorar o sinal do celular em Porto Alegre.
Em setembro, os parlamentares instalaram a CPI para investigar supostas irregularidades na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. De acordo com o Ministério Público, a direção da Procempa teria desviado 50 milhões de reais desde 2005. Presidida pelo vereador Mauro Pinheiro, do PT, a CPI colheu depoimentos de servidores e funcionários da empresa pública. O grupo continua as atividades em 2014. O prazo para a conclusão dos trabalhos encerra no dia 18 de fevereiro, mas pode ser prorrogado por mais 60 dias. No mesmo mês, os vereadores também instalaram a CPI da invasão da Câmara Municipal. De acordo com o presidente da comissão, vereador Reginaldo Pujol, o objetivo é apurar os desdobramentos da ocupação do Legislativo Municipal, ocorrida em julho. Jornalistas, funcionários e vereadores da Câmara Municipal foram convocados a depor. Após o recesso parlamentar, a CPI vai voltar a colher depoimentos. 2013 também foi o ano em que a TV Câmara começou a operar em sinal aberto pelo sistema digital de televisão. A programação agora pode ser acompanhada pelos porto-alegrenses e por moradores de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul. A operacionalização da TV Câmara em sinal aberto começou com um convênio técnico entre a Casa Parlamentar e a Fundação Cultural Piratini. A inauguração de mais um canal de transmissão, o 61.4, ocorreu no dia 27 de maio, em sessão solene. Em outubro, foi formalizado o início das transmissões em sinal aberto com a assinatura de um termo de cooperação entre a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara de Vereadores. A programação da emissora inclui a transmissão na íntegra e ao vivo das sessões ordinárias, das sessões solenes, além de contar com um telejornal e programas de entrevistas e debates com a participação dos vereadores da capital. No final deste ano, os parlamentares da capital elegeram a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. O grupo será responsável pela organização das tarefas administrativas do Legislativo da capital em 2014. Na sessão ordinária do dia 17 de dezembro, foi eleita a composição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. O novo presidente do Legislativo Municipal é o vereador professor Garcia, do PMDB. Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o parlamentar exerce o 5º mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre. O vice-presidente da Câmara Municipal em 2014 será o vereador Alberto Kopitschek, do PT. A mesa diretora ainda tem como segundo vice-presidente o vereador delegado Cleiton, do PDT. O primeiro secretário é o vereador Guilherme Socias Vilela, do PP. A segunda secretária é a vereadora Anne Ortiz, do PPS. O vereador Márcio Binzeli, do PDT, é o terceiro secretário. O Jornal da Câmara Especial Retrospectiva 2013 termina aqui. Durante o recesso parlamentar, o programa apresenta uma série de entrevistas com os presidentes das comissões permanentes do Legislativo Municipal. Obrigado a você que acompanhou a nossa programação durante todo o ano. Em 2014, nós voltamos com mais reportagens e transmissões ao vivo do dia a dia da Câmara de Vereadores. Feliz Ano Novo e até mais!